Minha gente, boa tarde novamente, né? Como eu falei pra vocês que hoje eu estou fazendo um bolo de aniversário pro meu filho, que está fazendo 28 anos. Gente, nosso bolo já tá pronto, ó. Hoje eu não vou esquecer, amanhã que vai ser em duas partes, né? Que não vai dar tempo hoje. Eu vou falar pra vocês o diâmetro dessa forma aqui e da forma anterior que a moça me perguntou lá, tá, gente? E aqui eu já vou mostrar pra vocês. Vou pôr esse bolo pra cá, né, gente? Aqui já está, gente, ó, o nosso chá de canela pra gente molhar a nossa massa do bolo. A nossa calda vai ser com chá de canela. Colocou açúcar? Não. Eu coloquei, gente, uma xícara bem rasa de açúcar. Por quê? Esse bolo já é doce demais, né? Bolo de aniversário é muito doce. Tem chantilly, tem recheio. Então, se você fazer uma calda muito doce, ninguém vai comer. Só que esse bolo aqui é pra mim, pra minha nora, pro meu outro filho e pro meu filho caçula. Ó, vou mostrar pra vocês. Eu peguei leite condensado, que não é nem leite condensado. É uma mistura láctea. Você pode pegar 2 caixinhas dessa, 2 de creme de leite, também que é uma mistura de creme de leite. Não é exatamente o creme de leite. Isso aqui é para te provar que você tem condição de ganhar dinheiro fazendo bolo. Esse recheio que eu vou te mostrar aqui, que eu tô fazendo com vocês, ó, é o recheio mais simples que tem, gente. Essa receitinha aqui de recheio é receitinha para você fazer e vender seu bolo. Tanto serve para o bolo de pote que eu vou ensinar porque alguém me pediu, então quando me pede eu gosto de ensinar. Gente, a minha forma, ela é rasa, ela não é minha panela é fina. Precisa de colocar margarina nos recheios ou manteiga? Não. Se a sua panela for grossa, não precisa. Mas como a minha panela é fina, eu vou colocar uma colher de sopa de manteiga. Mas pode ser margarina, gente. Não precisa ser exatamente manteiga, não. E esse recheio, ele é um ganache de leite condensado e de creme de leite. Ele podia ser um trufado, mas ele não é o trufado porque eu não coloquei o leite ninho, né, gente? Esse aqui é uma receita bem simples para você fazer e ganhar dinheiro com ela. Para você pegar uns bolos de aniversário aí, né? Fazer os seus bolos de aniversário e ganhar um dinheirinho, gente, porque é complicado, né, a gente ficar sem ganhar um dinheirinho, né? Se você tem essas possibilidades que eu tô te dando aqui, ó, que eu tô ensinando pra vocês, gente, vocês vai longe. Longe, por que eu tô falando pra vocês? Porque eu já fiz, tudo que eu mostro pra vocês foi coisas que eu já fiz, aprendi na prática. Vocês estão vendo a fumacinha do meu chá levantando? Eu queria tampar ele. Gente, vocês imaginam o cheiro que tá esse chá de canela, de folha de canela. Eu tenho o pé de canela aqui em casa. Agora, gente, eu vou pausar o vídeo e quando o nosso recheio estiver chegando no ponto, eu mostro para vocês o ponto exatamente desse recheio para você rechear o seu bolo. Enquanto isso, o nosso bolo já esfria, esperando para me cortar os discos, né? E rechear ele. Eu vou fazer esse recheio com vocês. E depois que ele tiver já no ponto que ele tiver no ponto, eu venho com vocês para mostrar o ponto, tá, gente? E aqui tem que mexer. Você já tem noção na sua cabeça que você vai ter que ficar na beira do seu fogão, mexendo até ele dar ponto. Se você não tem aquela panela, né, chique, que os ricos têm. Porque eu não tenho aquela panela, mas aquela panela é boa. Mas um dia, se eu precisar um dia fazer bolo para fora de novo, eu vou comprar. Mas por enquanto, eu não tenho esse pensamento, gente, porque eu não tenho tempo. Não é porque eu não preciso, não. É porque eu não tenho tempo. Vocês viram a minha luta aí, né, gente? É com vaca na estrada, é cuidando de chácara, é capinando, é plantando as coisas. Eu não tenho tempo, mas é uma renda, viu? Se você atinar a fazer isso aqui
E fazer o pão caseiro é uma renda, gente. Eu falo pra vocês porque eu já fiz. Então, tô falando aquilo que eu já vivi na minha pele. Criei meus filhos, né? Meus filhos eram pequenos, né? Precisava de material escolar, precisava de um tênis, precisava de um Danone, né? Que criança gosta, né? Isso aqui tudo entrava, viu, gente? Na renda dos meus filhos, pra ajudar, né? A criar os meus filhos. Graças a Deus, são tudo aí criado grandão, né? Portanto, mais novinho já vai fazer 28 anos. E eu vou pausar o vídeo aqui, gente. Quando o recheio estiver no ponto, eu mostro pra vocês novamente, tá bom, minha gente? Ó, fica com Deus. Beijo. Bora lá pro nosso recheio. Sem parar de mexer, gente. Já vou desligar meu chá. Meu chá já ficou bom. Minha gente, olha, o ponto exato do nosso recheio, ó. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês. Vocês viram que as bolhas do doce, ela já perdeu a força, ó. Ela já não pula pra cima, né? Elas dão um pulinho e sossega. Olha aqui agora. Aí você pega a sua colher de silicone e faz isso aqui, ó. Ó. Vocês viram que estão caindo as pelotas, ó. Ela já não afunda mais, né? Ó. Tá vendo? Ó. Esse é o ponto exatamente do nosso recheio. Nos próximos vídeos, posso ensinar vocês a fazer também recheio de prestígio. É muito recomendado nos bolos, hein? Pelo menos quando eu fazia, ó. Tá vendo, ó? As bolhas já estão, ó, sem força. Olha só, estão sem força. E agora eu vou desligar o fogo. Continuar mexendo. Pra soltar bem o fundo, né, gente? Enquanto isso, minha gente, o nosso bolo já esfriou. E eu já vou desenformar ele, deixar ele desenformadinho. Enquanto o nosso doce, né, o nosso recheio esfria. Quer ver uma coisa, minha gente, ó? Pra vocês verem melhor, ó. Estão vendo, ó? As pelotinhas caindo, ó lá, ó. Elas não afundam, ó. Esse é o ponto exato do nosso recheio. Do nosso recheio de creme de leite com leite condensado, que é nada mais, nada menos do que um ganache, ó. Tá vendo, minha gente? Esse é o ponto exato do nosso recheio. E aqui, minha gente, eu acrescentei nesse recheio aqui, ó, 1 colher de maisena rasa com meia xícara de café de água, somente para dissolver a maisena. Vocês observou que já soltou o fundo, ó. Soltou o fundo da panela, ó. Esse nosso recheio está 10, minha gente. Agora eu vou deixar o nosso recheio esfriar e vem montar o bolo junto com vocês. Tá bom, meu povo? Olha que perfeição o nosso bolo, minha gente, ó. Já desenformado. Porém, ele está morno. Eu vou lá com dia branca e vem cortar os discos junto com vocês. É o tempo que o nosso recheio esfria. Gente, por aqui já entardeceu. Dá uma olhada, gente. Como tá aqui. Diamante tá ali embaixo. Já em ponto de partida. Amanhã cedo a Manina vai partir. Vai ficar só eu e a Branca e o Diamante por aqui. E a Branquinha tá fazendo a refeição dela. Olha como que ela tá grandona. E o nosso bolo tá lá. E o nosso recheio tá lá esfriando, viu, gente? Por aqui, minha gente, ó, o nosso bolo já esfriou. Pode ser que vai aparecer esse o meu rosto meio cortado, mas o que eu quero mostrar pra vocês não é o meu rosto, é o meu bolo, né, gente, ó. Por aqui, ó, meu bolo já esfriou. E eu vou começar tirando essa parte de cima aqui, gente, ó. Porque essa parte de cima aqui, ela vai deixar o bolo certinho, né? Quem sabe fazer é uma boa, mas para quem não sabe, é bom que você tira sempre esse topo, aonde assa e fica estufado para cima. Ó, gente, ó, fofinho tá o bolo. Lembrando a vocês que essa massa aqui é a massa de pão de ló.
é a mesma massa que eu fiz com vocês aquele dia. Uma seguidora me perguntou o diâmetro da minha forma. Eu não vou deixar de colocar, gente, lá nos comentários, tá? O tamanho da forma do bolo que eu usei, o tamanho daquela forma aquele dia. Lá na descrição do vídeo também eu vou deixar, tá? Mas se alguém perguntar, eu deixo no comentário também. Fazendo isso, eu vou limpar meu pratinho de novo, né? Agora, minha gente, olha o que eu vou fazer. Eu vou cortar os discos, ó. Vem cortando os discos. Esse bolo aqui é pro meu menino, né, gente? Que tá fazendo 28 anos. Fez hoje. Mas como ele trabalha, vou comemorar com ele no domingo. Você viu como você pode... Como você pode comemorar com a sua família? Não importa o tamanho da sua família. Não importa se é 1, se é 2, se é 3, se é 10, se é 1000. O que vai importar é o tamanhozão do seu amor. Né? Nós somos uma família bem pequena. Porque a nossa família foi desmanchando, né, com o passar dos anos. Desmanchando, que eu digo assim, gente, ó, cada um foi seguindo o seu caminho. Meu filho mais velho casou, mora em Rio Grande do Sul. A mais velha mora em Cuiabá, no Mato Grosso. O do meio mora em Adamantina. E aqui mora eu e o meu caçula. Mas nem por isso eu vou deixar de comemorar o aniversário do meu filho, porque é eu e ele, e eu, ele e Deus e eu, e eu e ele, Deus e eu. É assim, né, gente? E agora eu vou dar uma pausada no vídeo e vou pegar essa forma aqui, gente, ó, que eu assei o bolo. Vou passar um papel aqui dentro, um plástico, pra gente montar o bolo aqui dentro, tá, minha gente, ó? Então, vou dar uma pausadinha no vídeo pra gente poder prosseguir depois, para o vídeo não ficar extenso. Minha gente, aqui está a nossa forminha já encapada, um saquinho plástico. Pode ser o que você tiver aí na sua casa, sacolinha de mercado, estando higienizada, limpinha, né, gente, ó? A gente vai pegar agora, vamos molhar o nosso disco de bolo. Vou molhar aqui nesse prato. Lembra do chazinho de canela, minha gente, ó, que eu tinha feito? Aquela hora, ó. Eu quero esse bolo bem molhadinho, então eu venho molhando ele todinho. Gente, esse bolo está uma delícia. É a massa de pão de ló. É a massa branca do pão de ló, né, gente? Uma massa econômica. Esse recheio também que eu tô mostrando pra vocês é um recheio econômico, né? Vocês não vão gastar tanto nesse recheio. Só que você precisa de colocar um pouquinho de maisena, né? Uma colher de maisena numa xícara, em meia xícara de água torneiral, para dissolver, só para dissolver a maisena, para você poder conseguir uma consistência mais grossinha nessa mistura láctea, viu, gente? Porque esse aqui não é leite condensado e o sabor é o mesmo, mas é uma mistura láctea. Tanto o leite condensado quanto o creme de leite, né? Então, você precisa mesmo de dar uma engrossadinha nele. Agora, se eu fosse fazer o trufado, eu não precisaria de colocar, não. Mas como eu não tô fazendo trufado, tô fazendo um recheio aqui simples. Esse é um recheio aqui para você ganhar dinheiro, é um recheio barato. E você pode fazer seus bolos de aniversário aí, ó, e vender numa boa. Ó, agora eu venho com esse disco, né, gente, ó. Coloco ele aqui no fundo da forma. Antigamente, a gente colocava o recheio, antes de eu fazer o curso, a gente colocava o recheio e eu fazia assim. E ficava calcando. Hoje não precisa mais, gente, ó. O recheio ele tem que ficar bem altão mesmo. Não fica calcando o bolo de vocês, para não ficar aquele bolo macetado. O cliente de vocês, ele precisa de cortar o bolo e ver o recheio bem grande. Não é aquele recheio mínimo, né, gente? Porque o olho do cliente também, viu, gente, é muito importante. O cliente, ele come as nossas coisas que a gente faz, bolo, pão. Primeira coisa que ele faz, ele come com os olhos. Ele não come com a boca.
Então, presta bem atenção na hora de fazer o recheio. Não tenha dó, se você for comercializar, não tenha dó. Tô fazendo pro meu filho aqui, ó, mas tô fazendo como se eu fosse comercializar. Coloquei o recheio. Agora eu venho com outro disco, né, gente, de bolo. Não vou apertar, vocês estão vendo que eu não tô apertando, ó. Não tô apertando, ó. Não tô apertando. Aí eu venho de novo com o meu chazinho de canela. Ele vai ficar, ó, bem molhadinho esse bolo, gente. Vocês imaginam um bolo que tá molhadinho. Essa massinha de pão de ló fofinha que vocês estão vendo aqui, ó, que é aquela massa que eu ensinei a fazer. Fofinha, econômica. Não vou passar a receita dessa massa, porque já tem lá, né? E aí, gente, vocês imaginam que eu não posso passar a receita para vocês, porque, segundo alguns, que não é seguidor, diz que eu falo muito. Mas como, gente, que eu vou ensinar para vocês uma coisa sem falar muito? Como que eu vou ensinar um bolo para vocês sem dar o passo a passo para vocês? Vou ficar muda aqui, fazendo o bolo caladinha? Eu tenho que falar para vocês tudinho, né, gente? Agora, minha gente, o que eu vou fazer? Eu vou pausar o vídeo e vou acelerar no recheio que vocês vão... Para não ficar aquele vídeo extenso, grandão, porque eu já ensinei a primeira parte para vocês. E aí eu vou passar, eu vou acelerar o vídeo para vocês verem como que vai ficar as outras partes, tá bom, minha gente? Minha gente, ó. E aqui eu já fiz a última parte. Olha, gente, o tanto de recheio que eu coloquei, ó. Lu, mas vai ficar grossão? Não, vai ficar certinho, certinho, certinho. Agora, gente, eu venho com essa última parte, ó. Vira o lado que tá meio poroso pra baixo, que é onde eu tirei a tampa, né? Ó, não tô acalcando. Vem de novo molhando. É, gente, mas imagina um bolo que tá cheiroso. Um bolo que tá uma delícia. Cheiroso por causa da canela. Olha aqui, minha gente. Coisa mais linda. E aí, minha gente, esse bolo vai pra geladeira, viu? Essa parte aqui é a primeira parte do nosso bolo. Ele vai pra geladeira. Vai ficar na geladeira de hoje pra amanhã. E amanhã a gente termina esse bolo aqui, tá, gente? Primeira e segunda parte do nosso bolo. Porque senão não dá pra eu fazer mais nada aqui hoje. Olha aqui, minha gente, que coisa mais linda, ó. E vocês desculpem aí de eu falar demais, viu? Porque tem alguém aí que falou pra mim que eu falo demais, dá conta, que eu falo. E desenrola logo, mas não dá pra fazer nada, né, gente? Sem falar demais. Minha gente, boa tarde. Dando procedimento ao nosso bolo que eu fiz ontem com vocês, ó. Agora, nesse exato momento, eu desenformei todo ele. Olha a grossura do recheio, minha gente, ó. Se bem que o meu dedo é gordinho, viu, gente? Um dedo e meio meu. Meu dedo é gordinho. Olha aqui, gente, que maravilha que tá isso aqui, ó. Redondinho, bonitinho, né? Olha, que perfeito. Ó. E agora nós vamos para a segunda e última parte desse bolo. Eu vou raspar todo ele aqui um pouquinho, ó. Sabe, gente? Não precisa não, isso é coisa minha. Eu que sou assim. Mas não precisa não. Eu gosto de deixar ele o mais branquinho possível. Vou raspar tudo isso aqui, tirar um pouquinho disso aqui. E depois eu venho com a cobertura, bem devagarinho. Passando a cobertura nele todo. E aí eu vou fazer uns picos. E vou mostrar pra vocês o que é pico na confeitaria, tá, gente? Por enquanto é isso aqui, meu povo. Bora lá então fazer esse bolo. Terminar esse bolo, né, gente? Gente, ó, bora passar chantilly aqui então no nosso bolo, né?
Eu vou passar toda essa espátula aqui, ó. Vou pegar com ela, né? Vou vir passando aqui, ó. Em todo o nosso bolo, ó, toda a cobertura. A bailarina do bolo sou eu mesma, porque eu quero que vocês vejam eu aplicando chantilly. Já quero deixar bem claro nesse vídeo que isso aqui não sou profissional nessa parte aqui. Tô fazendo o que eu sei mais ou menos, né, gente? O que eu sei, 80%, 70% é o que eu ensinei pra vocês. Montar o bolo certinho, os recheios, a massa, né, gente? Isso aí eu ensinei pra vocês. Tentei fazer 70% a 80% do que eu aprendi com o professor. Tá, minha gente? Então, eu vou passar esse chantilly todo aqui e depois eu volto com vocês, tá? Passando chantilly, depois eu vou mostrar pra vocês o que é o pico na confeitaria. O pico não, o chuvisco. Eu falei pico da outra vez, mas eu falei errado, é chuvisco que chama, tá, gente? Eu vou baixar o celular um pouquinho pra vocês verem eu aplicando o chantilly, que é bem importante, né? E a gente vai passando nele inteirinho assim, ó. Gente, o que vocês achou do meu bolo, da minha decoração? Deixa lá nos comentários de vocês o que vocês acharam. E eu vou falar para aquela moça lá da forma que ela me pediu no outro vídeo. Qual o tamanho da forma para fazer aquela massa de bolo? Já vou falar para ela já aqui nos comentários. Já vou deixar lá na descrição do vídeo, desse vídeo, o tamanho da forma que eu usei para fazer aquele bolo lá, que ela queria saber o tamanho da forma, viu, gente? Mas se você tiver uma forma quadrada, uma forma de bolo normal, não tem importância, não tem tamanho de forma. Se é para sua família, se é para o seu café da tarde, se não é para você comercializar, você pode fazer em qualquer forma. Só que se você fizer numa forma mais pequena, ele vai ficar mais alto, né, gente? Mas a fofura vai ficar do mesmo jeito, tá? E o vídeo de hoje é esse, eu espero que vocês gostem. Forte beijo no coração de vocês, ficam com Deus e até o próximo vídeo.